E nos próximos capítulos de Terra e Paixão, após expulsar Graça e Danielzinho da mansão La Selva, a Irene vai revelar o seu grande plano e vai mostrar para todos quem realmente é. Ao perceber que a única parte do Daniel que restou era o Danielzinho e que era tudo uma mentira da Graça, a Irene não vai mais aguentar e vai explodir de uma vez de ódio. Ela não vai mais conseguir esconder o segredo que esteve guardando por tanto tempo e vai revelar quem realmente é. Ela conseguiu enganar a todos e agora vai ser desmascarada. A mulher vai ameaçar dar um fim em todos que ficaram na sua frente. E a primeira que vai sofrer o seu ataque vai ser a Agatha. E a Irene vai fazer algo terrível com ela. Em um golpe certeiro, a Irene vai chocar o Brasil com uma atrocidade nunca vista antes na televisão. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho para você receber os meus próximos vídeos. Tudo deverá acontecer quando a Irene vai conversar com o Antônio e falar que está perdendo as esperanças. Muito triste por ter sido enganada pela Graça, a Irene vai revelar para o Antônio o que realmente sente. Ela diz: Antônio, saber da verdade do Danielzinho foi uma facada no meu coração. Agora não me resta mais nada, Antônio. Não resta mais nada do nosso menino. O Antônio, também muito abalado, vai tentar consolar a Irene, porque ele tá muito afetado também com a descoberta. Ele abraça a Irene e diz que vai ficar tudo bem e que eles ainda têm as memórias boas que o Daniel deixou. Nesse momento, a Irene perde todas as estruturas e se joga no chão, chorando, segurando seu peito, grita desesperada e diz: Eu falei com você, meu filho, eu falei como sua mãe. O Antônio vai consolar a Irene e vai dizer que ela sempre foi a mãe que esteve do lado do Daniel em todos os momentos e nunca soltou a mão dele. A Irene vai se recompor, vai olhar para o Antônio e vai fazer uma revelação inacreditável. E aquela Graça, Antônio, a viúva, o delegado, todos eles mexeram e tentaram tirar alguma coisa que era da gente. Eu vou destruir cada um deles, Antônio, eu prometo. Assustado com a reação da mulher, o Antônio vai perguntar o que ela quis dizer com acabar com todos eles. Mas Irene vai se levantar e vai sair pela porta, passando pela Angelina correndo. Angelina vai olhar sem entender nada. O que a Irene tá fazendo e por que ela saiu tão rápido assim? Irene entra dentro do carro e acelera, saindo na fazenda muito rápido. Irene dirige até o cemitério. Ela anda até o túmulo do Daniel. Lá, ela olha para a foto do filho, para a foto do falecido Daniel e finalmente faz a revelação que o Brasil inteiro estava esperando. Daniel, a única coisa que me confortava nesse mundo era saber que uma parte de você ainda estava vivo no Danielzinho. Isso era tudo uma mentira, meu filho. Você realmente se foi e não tem mais nada de você aqui nesse mundo. A Irene vai passar a mão em cima da foto. Ajoelhada, ela vai se desesperar em lágrimas. Nós nunca vimos Irene tão destruída assim. Ela vai ficar jogada na terra e gritando: Me perdoa, meu filho, me perdoa, meu filho. Você sempre foi meu favorito, sempre foi meu Daniel. O que aconteceu com você foi tudo minha culpa. Então, Irene faz a revelação mais importante. Naquela noite os freios estavam sabotados pro Caio. Era pro Caio sofrer um acidente, era pro Caio estar usando aquele carro, meu filho. Por que você entrou naquele carro de tantos outros? Por que você não usou seu próprio carro naquela fuga, meu filho? Me perdoa, por favor. Irene vai continuar e ainda vai revelar o seu ódio mortal por Caio. Aquele maldito do Caio. Se ele não tivesse contado todos os meus segredos, você nunca ia ter entrado naquele carro, nunca ia ter sofrido o acidente. Mas todas essas pessoas que estão se levantando contra nós,
Eu prometo, meu filho, que eu vou derrubar cada um deles um por um. E eu vou te vingar, meu Daniel. Irene vai enxugar as lágrimas e se levantar. Ela olha pela última vez pro túmulo e diz algo que impressiona. A partir de agora, eu não tenho mais nada a perder, meu filho. Eu não vou ter piedade de ninguém. Eu vou destruir cada um deles. Eu vou ter tudo pra mim. Tudo vai ser meu. A Irene se recompõe e coloca o óculos escuro de volta no rosto e anda até o seu carro. Ela promete que vai colocar o seu plano em ação. Ela não vai parar por mais nada. E a primeira vítima vai ser a Agatha. Irene faz uma ligação e pede para se encontrar com Ramiro. Ela pede para ele ser bem discreto, porque ela tem um assunto muito importante e um pedido de um serviço extremamente secreto. Os dois se encontram escondidos e a Irene revela o seu pedido sombrio para o Ramiro. Ela diz: eu quero que você castigue cada uma das pessoas que eu te falar, Ramiro. Você vai acabar com todas elas pra mim. O Ramiro vai se assustar, porque a Irene parece doida. Como assim ela quer dar fim em tantas pessoas assim de uma vez? É absurdo. Mas Irene não parece estar brincando. E até o Ramiro fica assustado com tanta maldade. Ele diz: ô dona Irene, mas tem certeza que você quer fazer isso aí com todas essas pessoas? Eu não sei se eu dou conta desse serviço não. Irene diz pro Ramiro que se ele não dá conta, que ele encontre alguém que dê conta. Ela não pode deixar que nada saia do seu controle. Irene revela que a primeira pessoa que o Ramiro precisa resolver é o Sidney, porque Sidney sabe demais, sabe de tudo que aconteceu, sabe de tudo que a Irene fez, e ela precisa que o homem seja calado de uma vez, que ele vá para debaixo da terra. Irene diz pro Ramiro: eu não quero piedade, Ramiro. Você vai dar um fim no Sidney e garantir que ninguém encontre nenhum rastro do corpo. Você entendeu? Essa é a primeira tarefa. Depois a gente fala que ele fugiu. O Ramiro concorda com a cabeça e pergunta para Irene o que mais ela precisa. Muito preocupado com o que ela vai dizer, porque ele sabe que vai acabar chamando muita atenção pela quantidade de pessoas que a Irene quer dar fim. A Irene está doida, perdeu a cabeça, ela quer acabar com todos de uma vez só. E é então que ela diz: ninguém pode saber sobre isso, Ramiro. As pessoas estão perto demais de descobrir quem é que foi o mandante dos crimes. E eles podem acabar conectando tudo a mim se o Sidney continuar vivo. Ramiro vai prometer pra Irene que vai dar um fim no Sidney pra ela, então ele vai embora. Só que antes de voltar pra mansão, a Irene sente um aperto no coração e não se aguenta. Ela decide fazer uma visita pra Graça. Decidida a fazer a vida de todos o inferno, a Irene vai fazer algo que vai deixar a Graça em choque. Ela vai fazer a loira arrancar os cabelos de tanto ódio. É uma loucura, mas a Irene perdeu a cabeça mesmo. E ela não tem mais certo e errado. Ela tá completamente fora de si. Irene chega na casa da Graça e pede pra conversar com ela. Graça, ainda totalmente sem jeito depois de ter sido humilhada e expulsa da casa dos La Selva, vai ficar muito curiosa para saber o que Irene quer falar com ela. Ela vai abrir a porta para Irene e deixa ela entrar. As duas caminham até o quarto do Danielzinho e Irene revela que tem uma proposta para fazer para Graça que pode resolver todos os problemas, tanto da própria Irene quanto da Graça. Irene diz: eu sei que você deve estar muito arrependida de tudo que fez com a gente, né, Graça? Mas o fato é que tanto eu quanto o Antônio, nós já nos apegamos demais a esse bebê. A Graça vai sorrir, com a esperança que a Irene perdoe e queira ficar com o Danielzinho como neto, mas é interrompida pela Irene, que joga uma bomba na cabeça da loira. Ela diz: eu quero que o Danielzinho volte a ficar comigo. Eu tô disposta a pagar uma boa quantia pra você me dar o Danielzinho. E aí ele vai ser criado por mim e pelo Antônio. E você some da vida dele. Graça fica chocada, com o queixo caído, sem acreditar na proposta indecente da Irene. Comprar um bebê, que absurdo, a Graça grita. Sem acreditar que Irene está realmente oferecendo dinheiro pra comprar o seu filho.
A Graça enlouquece e diz pra Irene que ela tem que sair da casa dela agora mesmo. A Graça grita com a Irene: "Você é louca, Irene? Comprar o meu filho de mim é a coisa mais absurda que eu já escutei na minha vida. Quem você pensa que é?" Irene manda a Graça medir as palavras porque ela sabe bem com quem tá falando. Graça, ainda sem acreditar, vai falar pra Irene que ela perdeu completamente a cabeça e vai mandar a mulher se retirar imediatamente da casa dela ou ela vai ser obrigada a expulsá-la. Irene vai olhar com ódio pra Graça, pegar a sua bolsa e vai até a porta, mas antes de sair, ela se vira e diz algo que deixa a Graça tremendo as pernas. "Você já pode se considerar oficialmente uma inimiga da família La Selva, Graça. Pode ter certeza que eu e o Antônio, nós vamos fazer de tudo para garantir que vocês sejam destruídos. Passar bem." Graça escuta aquilo horrorizada, se tremendo de medo, porque sabe muito bem do que a família La Selva é capaz de fazer, ainda mais sabendo que o seu pai Tadeu tá cheio de dívidas pro Antônio. Graça sabe que tá muito ferrada e vai ter que começar a se preocupar com cada passo que der, porque se tornar inimigo da família La Selva é o pior que poderia ter acontecido. Alguns dias se passam e a Irene decide que a primeira pessoa que ela precisa dar um fim é na Agatha, e ela percebe que a melhor forma de atingir é indo atrás do Caio. Irene pede para conversar com o Caio e diz que tem uma baita revelação que vai deixar o homem chocado também. Caio se irrita e fala que não tem nada para conversar com a Irene, mas ela pede paciência e diz que vai valer a pena escutar. A Irene diz: "Eu vim aqui tirar limpo a história porque você acredita em tudo que a sua mãe diz, que ela é um anjo enviado dos céus, não é, Caio? Eu só quero te contar duas coisas sobre ela. Você sabia, primeiro, que o seu pai Antônio tá dando uma fortuna de mesada pra Agatha todos os meses, e ela fica aí pagando de coitadinha? Mas o melhor mesmo, por acaso, a Agatha já te contou que ela tem um terceiro filho? Eu acho que você deveria começar a se preocupar um pouquinho mais se a sua mãe realmente te conta toda a verdade. Fique esperto, Caio." A fala de Irene é o suficiente para deixar o Caio muito preocupado. Ele não acredita completamente na mulher, mas sabe que a Irene não ia perder o tempo dela indo contar uma mentira para ele. Caio fica transtornado e depois de causar um furacão na vida dele e também da Graça, os dois ficam atormentados depois das conversas que tiveram. Irene começa a rir porque percebe que está afetando todo mundo. E por fim, Irene diz que é hora de atingir e acabar com a Aline. Ela vai até o escritório do Dr. Silvério e conversa com ele. Irene faz um pedido inusitado para o homem, que fica até sem jeito quando escuta. Como é que um advogado pode fazer uma coisa dessa? Ela questiona o Dr. Silvério sobre o processo aberto pela Aline e pergunta para ele se existe alguma possibilidade da Aline ganhar o processo e recuperar as terras. O Silvério diz: "A verdade é que a chance da Aline ganhar esse processo é bem baixa, mas é possível sim." É a única coisa que preocupa a Irene porque ela sabe que se as terras retornarem para as mãos da viúva, ela provavelmente vai perder o Antônio também. Ela sabe que a única razão pela qual o Antônio ainda não se separou dela é porque ele tem interesse nas terras que estão atualmente no nome dela. A Irene, irritada, revela: "Doutor Silvério, é bom você dar um jeito de acabar com a Aline nesse processo. A gente não pode dar oportunidade dessa desgraçada da viúva recuperar essas terras. Eu lutei muito para conseguir elas e eu não vou abrir mão agora." O advogado promete que vai fazer o seu melhor. Irene se levanta e diz: "É bom mesmo, Silvério. Eu não me importo com o que a gente tenha que falar ou o que a gente tenha que fazer. Mas não permita que essa viúva vença esse processo." Irene sai do escritório e se senta no carro. Ela respira fundo. Mesmo sentindo que está perdendo o controle de tudo, Irene está agindo de todos os lados para garantir que todos os seus inimigos estejam sob controle. Ela não vai ter piedade e todas as pessoas que se levantaram contra ela vão sofrer os castigos da Irene.
Finalmente percebemos que depois de todas essas manipulações estava por trás era a Irene, até mesmo a coisa mais absurda, que foi a morte do seu próprio filho. Em breve todos podem descobrir que ela foi a mandante dos crimes. A reação da cidade seria de completo choque. Descobrir que a própria mãe foi capaz de fazer uma coisa terrível com o filho. Como é que ela consegue deitar à noite no travesseiro e dormir depois disso? Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber os próximos vídeos e ativa também as notificações.